Olá, estou de volta e hoje nós vamos trazer muita informação sobre o enalapril, que é um inibidor da ECA. Durante toda a sua vida, em algum momento, você já ouviu falar que o enalapril não pode ser tomado junto com alguns medicamentos? Alguém já te orientou para tomar o enalapril em horário diferente de outros medicamentos? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos estar abordando aqui sobre as interações medicamentosas do enalapril ou enalapril interações medicamentosas. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Para você manter a sua saúde e bem-estar e desfrutar de todo o benefício do enalapril, é importante também você conhecer sobre as interações medicamentosas do enalapril ou enalapril interação medicamentosa, porque uma vez que você passa a conhecer as interações medicamentosas do enalapril, você começa a perceber que a interação do enalapril com alguns medicamentos pode potencializar esse medicamento e a interação do enalapril com outros medicamentos pode assim diminuir o efeito do enalapril. Por exemplo, o enalapril, quando interage com anti-inflamatório não esteroide, nesse caso, pode vir a acontecer a neutralização da resposta antipertensiva do enalapril. Observe só, uma vez que você está utilizando, tomando, sendo administrado em você o enalapril, se você for tomar um anti-inflamatório não esteroide, como no caso o diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, nesse caso, que são anti-inflamatórios não esteroide, pode vir a acontecer o quê? A neutralização da resposta antipertensiva do enalapril. Por quê? O enalapril, ele controla a pressão arterial quando ela está muito alta. Quando você toma o enalapril, essa pressão vai baixar mais um pouco, tá certo? Então, esse efeito antipertensivo do enalapril fica comprometido, uma vez que você está tomando enalapril e de repente for tomar algum medicamento anti-inflamatório não esteroide, como no caso, ibuprofeno e o diclofenaco, como eu dei como exemplo aqui para vocês. Além dessas interações, o enalapril também, quando interage com álcool, no caso em dose alta, no caso do álcool, interage com outros antipertensivos, quando ele interage também com fenotiazidas, que são antipsicóticos, chamados de FTZ, e também quando interage com nitratos, que são vasodilatadores potentes, pode vir a acontecer hipotensão aditiva. Ou seja, se você está utilizando ou sendo administrado em você o enalapril, de repente você for tomar um desses medicamentos ou tomar álcool, nesse caso, pode vir a acontecer a hipotensão aditiva, ou seja, a pressão arterial pode baixar muito, ficar abaixo dos valores normais, ou seja, ficar abaixo de 90 por 60 ou 90 por 6. Além desse tipo de interação, o enalapril também, quando interage com alopurinol, que é usado para reduzir as concentrações séricas de urato e ácido úrico e prevenir também e reverter também o depósito dessa substância, pode vir a acontecer assim maior risco de reações de hipersensibilidade. Então você já sabe, se está tomando enalapril e de repente for tomar o alopurinol, pode vir a acontecer reações de hipersensibilidade, você pode vir a apresentar. Além desse tipo de interação, o enalapril também, quando interage com antiácidos, que são muito utilizados e popularmente é conhecido aí como hidróxido de alumínio, tá certo? Uma vez que interage antiácido com enalapril, pode vir a acontecer diminuição na absorção do enalapril, tá certo? Então fique muito atento se você está tomando o enalapril, de repente, para você não tomar um antiácido. Por quê? Se você tomar um antiácido como hidróxido de alumínio, vai diminuir a absorção do enalapril e, consequentemente, a sua pressão pode começar a aumentar, porque a eficiência, a eficácia do enalapril está comprometido nesse caso. Além dessas interações que eu acabei de falar para vocês, o enalapril, quando interage com capsaicina, nesse caso, que é o medicamento utilizado para o tratamento da dor associado a neuralgia pós-herpéticas, neuropatia diabética periférica, artrose e artrite reumatoide, pode vir a acontecer nesse caso possível aumento da incidência de tosse nesse caso. Se você está utilizando o enalapril, não utilizar a capsaicina, porque senão você pode vir a apresentar tosse por causa que é um dos tipos de interações medicamentosas que foi identificado esse tipo de situação. Observe muito bem e preste atenção aqui para mim. No caso da interação do enalapril com ciclosporina, que é uma droga imunossupressora, no caso da interação do enalapril com diuréticos, poupadores de potássio, como no caso, eu dar como exemplo aqui a espironolactona, e a interação também com suplementos de potássio,
nesse tipo de situação do enalapril, quando interage com esses medicamentos aí, ou grupo de medicamento, pode vir a acontecer possível hipercalemia. No caso da hipercalemia, quando o potássio no sangue estão excessivamente alto, ou seja, estão acima de 6 milimol por litro nesse caso. Então, muita atenção quanto a esse tipo de interação do enalapril com ciclosporina, diurético, poupador de potássio e também suplemento de potássio nesse caso. Pode vir a acontecer aí a hipercalemia. Além desse tipo de interação, quero que vocês prestem muito bem atenção também à interação do enalapril com a digoxina. No caso da digoxina, que é um grupo de medicamentos chamado de glicosídeos cardíacos, esse medicamento assim, ele aumenta a força da contração dos músculos cardíacos nesse caso. No caso da interação do enalapril com a digoxina, pode vir a acontecer o aumento do nível de possível risco assim de toxicidade por essa droga nesse caso. Então, se o paciente está fazendo uso do enalapril e vai utilizar assim a digoxina, pode acontecer aí toxicidade causada pela digoxina, tá certo? Então, muito importante você ficar atento quanto a esse tipo de interação. É importante também a gente deixar bem claro a interação do enalapril com o lítio. No caso do lítio, que é indicado como adjuvante aos antidepressivos na depressão recorrente grave, é usado como um estabilizador do humor no tratamento psiquiátrico no estado de mania e distúrbio de bipolar, nesse caso. Então, essa interação do enalapril com o lítio pode vir causar assim o aumento dos níveis séricos desse medicamento e possível maior risco assim de toxicidade causado por essa droga, como no caso o lítio. Então, uma vez que o paciente está fazendo uso do enalapril e for utilizar o lítio ou for prescrito o lítio para ele tomar, nesse caso, lítio medicamento, então nesse caso pode vir causar o lítio, pode vir causar no organismo dessa pessoa a toxicidade. Então, você já fique atento quanto a esse tipo de interação medicamentosa. No caso da interação também do enalapril com diuréticos, vou citar aqui alguns dos diuréticos aqui, como a hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida. Todos esses são diuréticos. Então, uma vez que interage enalapril com diurético, pode vir a acontecer possível hipotensão excessiva, ou seja, a pressão do paciente pode vir baixar muito, uma pressão pode ficar abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio nesse caso. Além desse tipo de interação, é importante estar abordando também com vocês a interação do enalapril com a rifampicina. No caso da rifampicina, que é indicado para o tratamento de infecções causadas por micobactérias ou bactérias gram-negativas e gram-positivas, em especial o Mycobacterium tuberculose, nesse caso, então a interação do enalapril com a rifampicina pode ocorrer diminuição na eficácia do enalapril. Então, você já sabe, se o paciente faz tratamento com enalapril e for tomar a rifampicina, então a eficácia do enalapril, nesse caso, a eficiência do enalapril vai estar comprometida. Ou seja, se o paciente é hipertenso, está tomando enalapril para controlar essa pressão, nesse caso, essa pressão ela pode vir começar a aumentar ao longo da semana, ao longo dos dias, tá certo? Porque a eficácia do enalapril, nesse caso, que é um antihipertensivo, é um medicamento utilizado para controlar a pressão, está comprometido nesse caso. Então, muito importante tu saber a interação dos medicamentos. Uma vez que você passa a conhecer essas interações do medicamento, você pode desfrutar do benefício do enalapril. Assim você vai desfrutar além dos benefícios e também da sua saúde e bem-estar, tá certo? Então, se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de informação e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar algo de novo. Não se esqueça, pessoal, estou deixando o link da nossa loja aqui embaixo e o link de venda também. Se você se interessar por algum dos nossos produtos, vai lá, dê um clique, assim você pode estar ajudando esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.